Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Na época das Legal. escolas de inglês. Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. É, ninguém discute. Lá na época não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, ó, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou Árabe, ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então, quer falar? Não, eu entender rede social quando ainda estava no começo. Quando estava no começo. É. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ser importante. É. Ou então assim, ó, cara, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. Tá. Ó, no futuro... Tá, quebrar essa barreira isso em 91. que você precisa do... Isso. Quando chegou em 95, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi, o conceito da criação da WhatsApp? Foi o seguinte. Quando em 1994 começou o Plano Real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Entendi. 2 deles, telecomunicações e petróleo. Então você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por $3.500. Era um carro, era um presente de casamento, aquelas coisas, passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o quê? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau hoje em dia? Não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá. Você imagina que você vai... botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefônica. E ainda esperar. E ainda esperar. O que acontece? Quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar, não tem problema de atendimento, pode reclamar do que você quiser hoje das empresas de telecom. Não dá para comparar o cenário. Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite para o dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme. A entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte, o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. Então agora qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente. Todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece, já foi seu tempo. Adulto já era. Só que no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês. E ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. Tinha uma demanda gigante. Total, esperando só... E a gente bombou. Então, por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos 1.000 funcionários já, e devíamos faturar aí uns 15... Cara, tudo isso. Mas esse modelo... essa conta aqui. Mas esse modelo de ser dona... Come